Fala, investidor conservador, Maicon Lima aqui. Inflação do Brasil em queda, juros dos Estados Unidos em alta. Vamos entender o que é que está acontecendo. O IPCA 15 de julho foi de menos 0,07%. Quem quiser conferir a notícia, a matéria, é só ir lá no agência IBGE, escreve IPCA 15 de julho, que vai ter todas as informações, né? Então ele fala ali embaixo, o Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo 15, IPCA 15, foi de menos 0,07% em julho, e bababá, bibibi, bababó, bububu, continua. Mas no final das contas, eu preciso deixar claras as informações, até porque esse conteúdo é para investidores, iniciantes e futuros investidores. Então, o que é esse tal de IPCA 15 que caiu em julho, que eu acabei de mencionar para você? O IPCA sem o 15, tá? Então presta atenção. IPCA sem o 15, e aí eu vou te explicar com o 15 para ficar mais fácil. IPCA sem o 15 é o Índice de Preço ao Consumidor Amplo, ou seja, em outras palavras, é o índice oficial de inflação do Brasil. Agora, quando a gente fala em IPCA 15, é uma prévia da inflação oficial do mês. Explico. Nós estamos no mês de julho, mas o mês ainda não acabou. Então, em agosto, eu vou saber qual que é a inflação de julho. Isso é o IPCA. Agora, a diferença do IPCA para o IPCA 15 é que o IPCA 15 ele é divulgado antes. E ele pega os dados do dia 16 do mês anterior até o dia 15 do mês atual. Por isso, IPCA 15. Tá na tela aí a diferença para você. O IPCA 15 coleta os dados do dia 16 do mês anterior ao dia 15 do mês atual. Agora, falando em IPCA, entendendo que IPCA é inflação, e inflação é aquilo que faz o nosso dinheiro desvalorizar. Eu sempre gosto de usar esse exemplo. Eu tenho R$1.000. Eu comprava esse celular aqui, hipoteticamente falando, né? Eu comprava esse celular aqui com R$1.000. Agora já não compro mais, tá 1.200. E se eu tivesse deixado na poupança, eu compraria? Não, também não compraria, porque a poupança não acompanha a inflação. Claro, se você poupa, parabéns, legal, bacana, é melhor poupar um pouquinho mais do que gastar um pouquinho demais. Só que qual que é o investimento, lembrando que não é recomendação, o que eu vou te falar agora, qual que é o investimento que ele acompanha ou que ele rende mais que o IPCA? Ou seja, qual que é o investimento que rende mais que o IPCA? Qual que é o investimento que rende mais que a inflação? Porque a gente entendeu que IPCA é o índice econômico de inflação. Vamos lá, vamos entender. O investimento que rende mais que o IPCA, que é a inflação, é o Tesouro IPCA. Isso que está na tela para você, se você quiser ver esses dados complementares, é só acessar o site do Tesouro Direto, que é o www.tesourodireto.com.br. Lembrando, esse vídeo não é patrocinado. Trata-se meramente das minhas opiniões como educador financeiro. Bacana? Então vamos dar uma olhadinha na tabela do investimento chamado Tesouro IPCA. O IPCA 2029, ele paga para você IPCA mais 5,08, ou seja, inflação mais 5,08. Nesse momento, tá? Esses dados alteram, essa taxinha fixa aqui, ela altera 3 vezes por dia. Bacana? O Tesouro IPCA 2035 paga IPCA mais 5,25, o Tesouro IPCA 2045 paga IPCA mais 5,5, e aqui abaixo os tesouros IPCA com juros semestrais. Não vou entrar no mérito deles. Como que funciona o Tesouro IPCA? Basicamente, você vai colocar o teu dinheiro lá ou vai investir todo mês e vai ter uma data de vencimento. Nessa data de vencimento, você vai ter todo o seu dinheiro corrigido pelo IPCA e mais aquela taxinha fixa que você contratou ali do lado. Isso na data de vencimento. Para retirar antes o teu dinheiro da data de vencimento, existem as regras específicas e aí fica um conteúdo para um outro vídeo. Juros nos Estados Unidos. Vamos dar uma olhadinha nessa matéria do Financial Times. Ele fala aqui Federal Reserve
Vamos já direto para a tradução que fica mais fácil, né? O Federal Reserve eleva as taxas de juros dos Estados Unidos ao nível mais alto em 22 anos, né? Bom, o Federal Reserve, o Fed, ele é o que a gente chama de Banco Central dos Estados Unidos. Eu trouxe uma matéria brasileira também para ficar mais fácil, tá? O Fed, né, que é o Federal Reserve, é o Banco Central dos Estados Unidos, o Fed eleva juros dos Estados Unidos em 0,25 ponto percentual, o maior patamar de juros dos Estados Unidos nos últimos 22 anos. Olha só que loucura. O juro dos Estados Unidos está muito alto. E o que será que isso impacta aqui no Brasil? Bom, vamos lá. Eu trouxe uma opinião minha aqui e você pode falar no comentário se você já acompanha esses noticiários, o que você acha que pode vir a acontecer. Então, retomando, impactos da alta de juros dos Estados Unidos no Brasil. O aumento da taxa de juros nos Estados Unidos da América tende a elevar o dólar no Brasil. Ora, se a taxa de juros lá nos Estados Unidos está mais alta, pensa comigo, a taxa de juros lá nos Estados Unidos está mais alta, eu como investidor global, eu prefiro investir nos Estados Unidos. Aí eu tiro meu dinheiro do Brasil e levo para os Estados Unidos. Esse é o racional que eu estou trazendo aqui. Bacana? Continuando o racional em relação à alta da taxa de juros nos Estados Unidos. Aumento da taxa de juros americana desacelera a economia americana. Quanto mais alta a taxa de juros, menor o consumo. E isso tudo impacta em uma menor demanda dos gringos, dos americanos, por produtos e por serviços brasileiros. Tá acompanhando? Isso reduz também a inflação do Brasil. Eu acho, pelo que eu conheço de vocês, que vale uma revisãozinha rápida aqui para ficar bem claro esse racional que eu trouxe aqui. Impactos da alta de juros dos Estados Unidos do Brasil. O aumento da taxa de juros tende a elevar o dólar no Brasil. Por quê? Porque aumentando a taxa de juros desacelera a economia americana. Isso impacta em uma menor demanda dos gringos por produtos e serviços brasileiros. E isso, consequentemente, reduz a inflação do Brasil. E se a inflação do Brasil é menor, existe uma expectativa, né, uma maior possibilidade de queda dos juros do Brasil na nossa próxima reunião do Banco Central Brasileiro. Então, mais uma tese reforçando aí que possivelmente a taxa de juros vai cair aqui no Brasil. Outro ponto também que é interessante e que a gente tem que lembrar é que o mercado americano teve várias quebras no setor bancário. O Silicon Valley Bank, o Signature Bank quebraram. E o First Republic Bank está em crise. Vamos ver o que o Banco Central americano falou sobre isso. Abre aspas. O sistema bancário dos Estados Unidos é sólido e resiliente. Condições de crédito mais apertadas para famílias e empresas devem pesar na atividade econômica, nas contratações e na inflação. A extensão desses efeitos permanece incerta. O comitê permanece altamente atento aos riscos de inflação. Quem falou isso é o chamado FONC, né, que é o Comitê de Mercado Aberto do Banco Central dos Estados Unidos. Aqui no Brasil, a gente tem o Banco Central e tem um comitê que é o Copom, né, que define a taxa de juros. Lá nos Estados Unidos, eles têm o chamado FONC, tá, que seria o comitê aí, que trabalha um pouquinho diferente do Brasil, né, mas é o que trabalha essa questão aí das taxas de juros americanas. Comentário 1. A economia americana continua forte, essa é a minha opinião. Comentário 2.
Lembrando, né, o comentário 2 é importante a gente lembrar que tudo que acontece lá nos Estados Unidos vem a impactar de alguma forma também aqui no Brasil. Me conta nos comentários se você gosta desse tipo de conteúdo e um pouquinho diferente, né? E se você gosta dessas atualizações, vou deixar um link aqui também para você entrar num grupo fechado de WhatsApp, não custa nada, gratuito. E a minha equipe envia de segunda a sexta-feira atualizações, conteúdos como esse sobre juros, inflação e coisas que estão acontecendo na economia e nas finanças do Brasil e do mundo. Grande abraço e até o próximo vídeo.